Bom, o modelo TCP/IP, ele é um conjunto de protocolos que permite a comunicação de dispositivos em uma rede de computadores. Ele, ele é formado por quatro camadas. São quatro camadas. A primeira camada é a camada de aplicação, que é a que eu vou me aprofundar. A segunda camada é a camada de transporte. Temos a camada de rede e também temos a camada de enlace de dados. Bom, como eu disse anteriormente, que eu ia me aprofundar na camada de aplicação. A camada de aplicação, ela lida com a necessidade de aplicações e serviços que as redes utilizam. Ela, por exemplo, abriga os protocolos como HTTP, que é da web, um outro exemplo, SMTP, que são os e-mails, as transferências de arquivos, que FTP, se eu não me engano. Olá, meu nome é Matheus Gabriel e irei apresentar a camada de rede e a camada de transporte do protocolo TCP/IP. A camada de rede realiza a comunicação entre máquinas vizinhas através do protocolo IP. Esse IP é locado em cada rede, onde as máquinas estão situadas, assim identificando-as. O IP é independente de outras formas de endereçamento que possam existir nos níveis inferiores. No caso de existir endereçamento nos níveis inferiores, é realizado um mapeamento para possibilitar a conversão de um endereço IP em um novo endereço desse nível. Dentre todos os protocolos existentes nessa camada, o protocolo IP é o mais importante para que implemente a função dessa camada, que é a própria comunicação interredes. Para isso, ele realiza a função de roteamento, que consiste no transporte de mensagens entre redes e na decisão de qual rota uma mensagem deve seguir através da estrutura de rede para chegar ao destino. Oi, professor. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre a camada física e a camada de enlace de dados. Falando sobre a camada física, essa camada ela descreve características físicas da comunicação, tanto pelo meio físico, né, que seria usado para comunicação, tipo cobre, fibra óptica ou, sei lá, link de rádio, e todos os detalhes relacionados com os sinais, modulações, comprimentos de onda, nível de sinal, sincronizações de distância máxima e etc. De dados, essa camada ela é responsável pelo envio de datagramas, que é construídos pela camada de rede. Ela realiza o mapeamento de um endereço de identificação do nível de rede para o endereço físico ou até mesmo lógico. E os protocolos desse nível, né, dessa camada, eles possuem um esquema de identificação das máquinas que são interligadas por esse protocolo. Tipo, por exemplo, cada máquina pode ser situada numa rede de internet, Talking Ring ou FDDI, que possui um identificador único, chamado endereço MAC, né? Acho que assim que fala. Ou também um endereço físico, que permite distinguir uma máquina da outra, que possibilita o envio de mensagem específica para cada uma delas. E essas redes elas são chamadas de redes locais em cada computador. Oi, professor, eu sou a Natasha e eu vou falar sobre a diferença entre os modelos OSI e TCP/IP. Elas são bem semelhantes entre si, como por exemplo, o modelo de arquitetura TCP/IP, ele possui suas funções divididas em camada, da mesma forma que da OSI. Como já foi dito acima pelo Rushinsky, a arquitetura CTP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em redes que se caracteriza pela definição de um modelo padrão de camada para a implementação da arquitetura de rede. Como já foi falado sobre o modelo CTP/IP, eu vou falar um pouquinho sobre o OSI para a gente poder comparar um com o outro e ver quais são as diferenças deles. Bom, o modelo OSI ele é um modelo de rede de computadores e ele significa Open System Connection, que traduzindo para o português fica Sistema Aberto de Conexão.
Ele é um modelo conceitual e ele tem como objetivo padronizar a comunicação numa rede. Ele é dividido em 7 camadas: a camada física, de enlace de dados, de rede, de transporte, de sessão, de apresentação e camada de aplicação. A camada física, que é a que fica no topo, de baixo para cima é a 7ª e de cima para baixo é a 1ª. Ela é responsável pela transmissão de dados em níveis elétricos, tipo, quando a gente fala de fibra ótica, adaptadores, de cabos, a gente está falando sobre a camada física. Já no enlace de dados, ela serve para barrar erros, ou até consertar eles mesmos. Isso para controlar o fluxo de transição de dados. Já a camada de rede, ela verifica quem enviou os dados e para quem esses dados vão ser enviados. Aí entra a parte do IP, Internet de Protocolo. O transporte, como o próprio nome já diz, né, ele é a camada de rede que é responsável pelo gerenciamento e transporte de dados de uma rede para outra. A apresentação, ela pega os dados da camada anterior e ela meio que traduz, converte em um formato que possa chegar até a gente sem ser códigos binários, né, que a gente possa entender. E já a última camada é a aplicação, que é a que a gente vê, né, a interface que a gente tem contato, que a gente tem mais contato. Hoje a gente já falou um pouquinho sobre TCP/IP, só que eu vou dar uma relembrada para a gente poder analisar a diferença entre eles. Ela é composta por 4 camadas, pela camada física, de rede, transporte e a camada de aplicação. A camada física, ela é a comunicação entre os hardwares. Ela é responsável por traduzir os endereços lógicos e fazer o tráfego numa velocidade maior. Já a rede, ela pega os dados que são anexados no IP do computador de quem enviou e do destinatário. E ela executa tarefas básicas de levar um pacote de um lado para o outro. O transporte é a camada que resolve os problemas de confiabilidade e de integridade dos dados e determina qual aplicação eles irão usar. Já a aplicação, que é a camada que a gente tem contato, é basicamente a mesma coisa que do OSI. É a camada que a gente tem contato, né? A camada que a gente vê, que a gente entende. Como dá pra ver na tabela, dá pra ver bem explícito a diferença do modelo CTPI pro modelo do OSI. Que no modelo do OSI, a aplicação, apresentação e sessão são separadas. Já no CTPI, elas se juntam e formam a sua aplicação. Transporte continua sendo transporte, rede se transforma em internet e enlace física se transforma em acesso à rede. Com esse resumo, a gente consegue ver bastante diferença entre os dois modelos. Uma delas é a principal, que é que o modelo OSI possui 7 camadas, enquanto o CTPI possui só 4. E como eu falei, a camada física e de enlace do modelo OSI, elas são agregadas na camada de acesso da rede do CTPI. Na camada 3 do OSI, que é redes, ela muda o nome e vira internet. As camadas de aplicação, apresentação, sessão do modelo OSI são agregadas em uma só camada de CTPI, que é chamada de camada de aplicação. Bom, foi isso. Esse é o nosso trabalho. Eu encerro por aqui. Espero que você tenha gostado. Bom, eu sou a Suelen e eu vou falar do protocolo CTP/IP. É um conjunto de protocolos que possibilita a comunicação entre computadores e servidores, formando a internet. Ele combina o protocolo de controle de transmissão TCP, responsável pela transmissão de dados, com o protocolo de internet IP, que identifica computadores e servidores. Bom, a história do CTP/IP se confunde com as origens da própria internet. O conjunto de protocolos foi desenvolvido em 1969 no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele fez parte do projeto conhecido como ARPANET, uma tecnologia de comunicação entre computadores e décadas mais tarde.
viria a se tornar a internet como a conhecemos hoje. O objetivo dos pesquisadores era criar uma tecnologia de comunicação capaz de transmitir grandes volumes de dados em alta velocidade. À época, tal propósito foi justificada pelas estratégias militares num período conturbado pelos Estados Unidos, em meio à Guerra Fria. A Guerra do Vietnã e com outros receios cada vez mais fortes sobre uma possível guerra nuclear. Bom, esse foi o nosso trabalho. Eu encerro por aqui e espero que vocês tenham gostado.